Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nosso curso Técnico em Mineração, Fundamento, Teoria e Prática. Estamos na aula número 53, onde vamos falar sobre nivelamento topográfico. Sou o Carlos Henrique e tenho uma novidade para vocês. Tem mais um canal, chama Excel de Cabo a Rabo, onde eu vou colocar lá semanalmente, no mínimo, as duas aulas sobre o Excel, desde o básico até o avançado. Quem tiver interesse, eu vou deixar aí na descrição o link, já vai lá, já faz a inscrição lá. Se não tiver inscrito nesse aí, se inscreva também e vamos embora para a aula, que nós temos muita coisa, um assunto muito interessante para ver nessa aula aí. Quando se fala em nivelamento, o importante é saber que nivelamento nada mais é, nós estamos tratando de distâncias verticais, tá? E para se chegar a valores altimétricos para a representação do relevo, é necessário que sejam conhecidas algumas distâncias verticais, tais como cota, altitude e diferença de nível. É muito importante você atentar aí e acompanhar essa aula até o final, para não fazer confusão de uma coisa com outra, tá? Cota é uma coisa distinta de altitude e a diferença de nível nós vamos ver na sequência aí. Então, cota ou cota relativa nada mais é do que a distância vertical compreendida entre um ponto qualquer da superfície da Terra e um plano de referência qualquer, tá? Denominado PRQ. O PRQ é um plano arbitrado com cota inicial atribuída pelo topógrafo. Então, vamos supor, eu vou fazer um levantamento ali para a construção de uma casa. Um exemplo, né? Eu não vou lá na prefeitura, não vou no marco topográfico ou geodésico aí da cidade para puxar a cota. Eu chego lá, eu posso criar o quê? Uma cota relativa. Eu vou colocar lá uma cota 100 e vou partir meu trabalho daquilo ali. Entendeu? Tá? Então, a cota relativa, ela é atribuída pelo topógrafo. Não tem nada a ver com a cota topográfica do marco do município, tá? Então, é uma cota arbitrária. Eu que vou estipular que cota que é. E na figura aí abaixo, tá? Podem ver, nós temos aqui uma representação, tá, de uma cota negativa, porque está num ponto do terreno abaixo da cota que eu estipulei. Entendeu? Então, a estaca E1 e E2 possuem cotas com valores positivos por estarem acima do PRQ, ou seja, plano de referência qualquer, que é arbitrário. E uma coisa, tá? Gravem bem isso aí. É quase impossível que uma cota, suponhamos que eu usei uma cota de 100, então é quase impossível que uma cota de 100 em determinado trabalho esteja no mesmo nível de uma cota de 100 em outro trabalho com níveis de referência arbitrados em local diferente. Isso aí é a mesma coisa que um raio cair duas vezes no mesmo lugar. Praticamente impossível. E altitude ou cota absoluta? Ela é a distância vertical compreendida entre um ponto qualquer da superfície e o nível médio dos mares em repouso, que se prolonga sobre os continentes. Tá? Então, o nível médio dos mares é considerado uniforme para todo um país. Então, essa figura ao lado aí dá um exemplo, ó, o NMM é o nível médio do mar, onde nós temos aí o que? Uma representação de altitudes negativas, porque estão abaixo do nível do mar, e altitudes positivas que estão acima do nível do mar. Aí nós sabemos, nós temos o nível do mar como referência zero, altitude zero. Diferença de nível. Agora, então, vamos prestar bastante atenção nessa figura aí, tá? E a diferença de nível é a diferença de alturas, altitudes ou cotas entre dois pontos, conforme eu falei com vocês. Então, se eu tenho o ponto A e o ponto B,
né? Essa diferença de altura aí, a diferença vertical, é denominada diferença de nível. E isso aí, nós temos isso o quê? Através das alturas. Agora, nessa segunda figura, o que eu tenho? Essa linha azulzinha aí, tá? É o nível médio do mar. Então, eu tenho uma diferença de nível entre A e B através do quê? Da diferença de altitudes. Então, tem a altitude do nível do mar até o ponto A e tem a altitude do nível do mar até o ponto B, que são altitude A e B. Então, quando eu faço a subtração delas, eu vou ter o quê? A diferença de nível dos meus pontos. E a diferença de nível, tá, entre cotas. Suponhamos que eu arbitrei uma cota, eu já falei no início, de 100. Tá? E o meu ponto A está a 5 metros acima dessa cota arbitrada. O meu ponto B vai estar lá a 125. Então, a diferença também é praticamente a mesma coisa que se faz com o nível do mar. Eu vou pegar a cota B, subtrair a cota A, e eu vou ter, então, a minha diferença de nível. Entenderam aí as diferenças que existem entre cota, altitude, diferença de nível? Isso é muito importante, ficar claro na mente de você, profissional, principalmente quando vai trabalhar, para não estar ali falando bobagem. Tá? Falando bobagem. Ah, a cota, não. Altitude é em relação ao nível do mar. A cota, eu tenho ela relativa ao absoluto, eu posso, se eu vou partir para um trabalho ali e não tenho um ponto de amarração, eu posso partir de uma cota qualquer que eu vou arbitrar. E os métodos de nivelamento topográfico que nós temos aí para a utilização são barométrico, que nada mais é do que medição de altitude obtida através do barômetro, e pode ser do tipo de coluna de mercúrio ou tipo aneroide. Tá? Não é muito comum, principalmente em mineração, você está fazendo esse tipo de nivelamento aí, utilizando um barômetro. Um outro método, trigonométrico, ou seja, um nivelamento trigonométrico, resulta da obtenção das distâncias verticais através da trigonometria. Esse nivelamento é obtido por instrumentos como teodolito e estação, muito precisos e muito utilizados. Temos também o quê? Por satélite. Então, sistemas globais de navegação por satélite, também conhecido em inglês como GNSS, Global Navigation Satellite System, são tecnologias que permitem a localização espacial do receptor em qualquer parte da superfície terrestre, através de quê? Da recepção de sinais de rádio enviados por satélites. Então, através do GNSS, é possível a obtenção de valores de altitude para um determinado local. Um detalhe aí, você precisa, no mínimo, aí, 4 satélites para poder ter esse resultado, ter essa resposta. E o nivelamento geométrico? Ele é o método mais preciso para a obtenção das diferenças de nível, altitudes ou cotas. Então, na sua realização, é utilizado um instrumento chamado nível de luneta, e seu princípio baseia-se em visadas horizontais sucessivas nas miras, objetivando a obtenção de distâncias verticais. Então, no nível de luneta, a luneta ela não gira na vertical. Tá? Nível ele só gira na horizontal, então é fixo, não tem como. Por isso que ele é mais preciso, o geométrico é mais preciso, porque não tem como você enganar ali na hora de posicionar a luneta. Porque como ela é fixa, você nivelou o aparelho, ela vai estar sempre numa posição de ângulo horizontal. E aí não muda. Uma outra forma de se fazer nivelamento, muito comum entre pedreiros e muito comum em empresas pequenas, onde o técnico não tem o apoio de uma topografia, não tem o equipamento topográfico, ele vai lá na lojinha lá de material de construção, compra uma mangueira, né? E, através do sistema de vasos comunicantes, ele consegue fazer o nivelamento lá da
da frente dele, principalmente se ele for marcar um fogo lá e quer fazer esse nivelamento. Então, através do nível de mangueira ou jogo de réguas, pode-se encontrar diferença de nível na superfície de um local para o outro. Um pouco mais restrito, não é tão preciso, mas é lugar. É lugar. Tem hora que você precisa e o negócio funciona bem. Não é 100%, mas ajuda. Nessa aula aí nós usamos a nossa topografia básica de Vinícius Nogueira Frois. E para a próxima aula, mas antes de eu falar o tema da próxima aula, eu quero pedir a você que me assiste e acompanha esse canal. Deixe seu like, deixe um comentário, compartilha com seus amigos e não se esqueça de visitar meu novo canal, Excel de Cabo a Rabo. Na próxima aula nós vamos falar sobre o nivelamento trigonométrico, muito importante vocês acompanharem essa próxima. E na sequência, o mais perfeito de todos, que é o nivelamento geométrico. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado e até a próxima.